um dos grandes dilemas também da nossa sociedade contemporânea tem a ver com o que fazer depois do trabalho, né? Saindo desse campo da, Aham. enfim, do trabalho, da vocação, da Uhum, profissão e tudo uhum, mais. uhum. As pessoas hoje elas discutem muito sobre se vale a pena casar, se vale a pena ter filhos. Isso também deve ter chego várias vezes para vocês de diversas Uhum, formas, né? uhum, uhum. Se vale a pena mudar de profissão, enfim. E isso também faz parte da forma como as pessoas estão construindo a sua identidade, sua Claro, claro, subjetividade ao longo da claro, vida, né? claro. Como você avalia, por exemplo, o que você acha que está fazendo com que as pessoas pensem em não ter filhos, ou as pessoas pensam em ter filhos, e aí tem a questão, por exemplo, será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou ser um mau pai? O que seria, por exemplo, ser um bom pai, na visão de Clóvis de Barros, e também sobre o que leva uma pessoa a decidir, por exemplo, a casar, ter filhos, ter uma família. Bem, há um elemento muito interessante nessa história, que é o elemento do desejo, né, daquilo que desejamos, o eros dos gregos, né. Hum, E o desejo é sempre por aquilo que não temos ou não temos ainda, digamos assim, né. Então, de certo modo, o desejo requer a constatação de uma falta e também requer a intuição ou a certeza de que isso que desejamos e que falta, se não faltasse, tornaria a vida melhor, né. Então o desejo precisa disso, né. Então, claro, você está solteiro e está aí no mercado das afetividades hum, e procurando em plataformas, algum tipo de aham. amizade, né, e naturalmente que você constata, digamos, os problemas desse tipo de vida, né. Um deles é você perder muito tempo com pessoas que não têm nada a ver, né, marcar encontro com gente que depois de um certo algum tempo de conversa você percebe que são pessoas que jamais, conviveriam bem com você, etc. Então, você, na vida de solteiro, se depara com solidão e adjacências, né. Aí você pensa: "Como seria bom ter alguém, eh, que regularmente pode conversar comigo, pode me ajudar, pode contribuir na minha vida, pode ter comigo intimidades interessantes, já nos conheceremos, etc e tal". Então, na solteirice você pode desejar alguns dos aspectos do matrimônio. Sim. Então, se você for pesquisar aí nas igrejas da cidade, estão todas com fila de espera, de ano para poder celebrar os casamentos. Tem muita gente se casando, né. Acontece que quando você se casa, as condições da vida mudam significativamente, mas os problemas, eles também mudam, mas eles continuam existindo. Então, a vida de casado tem os seus aspectos negativos. Aquela liberdade, aquela diversidade, aquela autonomia que você tinha antes, é claro que você hipotecou. Você, de certo modo, perdeu. E aí, agora você pensa: como seria bom se eu fosse solteiro? Então, quer dizer, o É o solteiro paradoxo perfeito, né, o nesse sentido. solteiro enxerga as belezas do matrimônio e o casado enxerga as belezas da solteirice. Você deseja o que não Uhum. tem. Sempre olhando para o que falta. Então, é sempre olhar. A lógica do Eros, né? Então, é muito interessante, porque do mesmo jeito que as igrejas estão lotadas e abarrotadas de gente querendo casar, Hum. os escritórios de advocacia de família estão abarrotados de gente querendo se divorciar, né? Quem, quem é X quer ser Y e quem é Y quer ser X. Mas quando a humanidade entre aspas, Hum. perdeu a aquela sensação do felizes para sempre, da alma gêmea, né, de que existe alguém em algum lugar do mundo que te completa,
e as pessoas elas poderiam envelhecer juntas ali. Quando que surgiu a... Eu sei que o romantismo surgiu no século XVIII, não É tô isso, errado, é isso. né? O sofrimento do É, jovem Werther trata é, disso, né? é. E aí, depois disso, a gente tem agora o antirromantismo, que é basicamente a coisa mais mecânica possível. É, nessa nossa vida no mundo de hoje, né, de fato, você pode encontrar, né, gente, buscando encontros e relações, efêmeras, fluidas. O verbo ficar dá conta dessa pretensão. Fiquei com esse, fiquei com aquele, etc. São relações que duram, podem durar horas ou minutos, mas dificilmente durarão dias ou semanas, né? Então isso existe. Mas aquilo a que você se referia, da busca de alguém para uma relação mais longeva, também continua existindo. Então, de certo modo, essa ideia de que tem alguém especial que possa trazer felicidade, porque é alguém que amamos e que poderemos amar por muito tempo, não é uma ideia que desapareceu do mapa. É uma ideia que continua existindo e convivendo com outras ideias. Então, aquilo que hoje o pessoal chama de pós-modernidade é justamente essa possibilidade de você encontrar desde gente querendo conservar-se virgem até o matrimônio e querer conservar-se, digamos, casado até o fim da vida, como você encontrará gente que não se lembra do dia que perdeu a virgindade e, e que entende que o grande barato da vida é não repetir transa, é estar sempre diversificando, fazendo da sua vida afetiva uma espécie de homenagem à fugacidade, à rapidez, ou como dizem alguns, à liquidez, né? O amor se tornou líquido, quer dizer, ele cabe em qualquer recipiente que o dê uma formatação. Então, eu acho que a nossa sociedade tem de tudo, existe até hoje uma onda de resgate de certos entendimentos e práticas sobre virgindade, sobre sexo só depois do matrimônio, sobre permanecer casado, etc., que também é significativa. Então, eu acho que o mágico da nossa sociedade é que tem um pouco de tudo. E isso é, para muitos, como para mim, muito enriquecedor, muito embora isso nos coloque numa posição difícil de começar uma relação sem ter a menor ideia de qual é a do outro, o que o outro pretende, porque as possibilidades podem ir de A a Z, e isso muitas vezes gera uma certa ansiedade, um certo desconforto para quem está aí na pista, como dizem, né? Uhum. Para quem está na pista, a sensação de que a busca de alguém para ficar por mais tempo pode parecer inócua, muito difícil, porque a diversidade é muito grande e até você encontrar alguém que pensa mais ou menos parecido com você, isso pode tomar tempo e requerer muito esforço. Sim, uma coisa que você já chegou a comentar também, que as coisas que são valorosas, né, porque afinal de contas você tem que atribuir valor para as coisas, Claro, para claro. as escolhas e tal. Uhum. Segundo Arthur Schopenhauer, são coisas inúteis, no sentido de Uhum. que o valor está dentro delas, né? Uhum. Uhum. Então, diferente do objeto que você compra porque ele tem utilidade, diferente daquilo que você obtém porque resolve algum problema, né? Coisas que não precisam ter utilidade são mais valorosas. Nesse sentido, a felicidade também vem dessas coisas que você não precisa olhar para a utilidade delas. É aquela conversa que estava tendo na frente. Coisas que não têm utilidade nos dias de hoje
que a gente poderia listar? A gente falou do casamento, nesse sentido, o casamento é uma coisa que você busca. É, claro, por Não- si. exatamente. Nessa linha, que outras coisas a gente poderia falar? Olha, quando a vida vale por ela mesma e não por nenhum outro elemento externo ou superveniente, nós estamos nesse caso. Então, eu vou te dar um exemplo. É, quando você foi o que me aconteceu, pedi a um professor que me indicasse uma leitura. Isso em literatura, portanto, né, um livro da literatura brasileira que eu devesse ler, né. Então eu me lembro que ele me indicou Dom Casmurro, e eu então perguntei por que exatamente Dom Casmurro. E perceba que ele poderia ter dito muita coisa sobre o valor de Dom Casmurro, sua beleza, sua genialidade, a sua. Mas não, ele justificou a sua escolha inserindo Dom Casmurro numa espécie de cadeia de utilidades. Ele disse: vai cair na prova, vai cair no vestibular, né? Ele diria hoje: vai cair no Enem, vai cair não sei o quê. Quer dizer, Machado de Assis, que tem um valor nele mesmo extraordinário, o valor dele no discurso do professor foi vinculado a protocolos institucionais, como processos seletivos, passar num exame, obter uma nota alta, etc. Ora, é uma pena que tenha sido assim, né? Porque se eu tivesse desfrutado da leitura pela leitura, talvez eu tivesse lido ainda mais e talvez estivesse ainda mais capacitado para enfrentar os processos a que ele se referiu. Mas eu, pelo menos eu, né, na escola, eu fui sempre levado a acreditar que eu tinha que saber aquelas coisas, porque em algum momento iam me cobrar, iam exigir de mim, eu ia precisar daquilo, etc. Então, todo o processo de aprendizado escolar meu foi marcado por uma certa utilidade.